Glória a Deus, graças a Deus. Eu sou o missionário Lúcio Fraga, da comunidade do Evangelho de Deus, aqui do bairro Cocoera, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Nós estamos aqui todas as segundas e sextas-feiras, 19h30. Se você quiser nos visitar, é na estrada Ixirucono, número 43, no bairro Cocoera, tá bom? Logo após a primeira rotatória que tem ali do Cocoera, o posto tem um posto de gasolina. Você passou a rotatória, passou o posto de gasolina, a primeira rua do lado direito, após o posto de saúde, não tem como errar, de frente para a NGK e do lado dos agricultores do Cocoera, da associação, não é? Você entrou naquela ruazinha, uma estrada de terra, a nossa igreja é aqui no mato. Então você entrou ali naquela ruazinha, se você veio de ônibus e vai a pé, são 15 minutos caminhando. Se você vem de carro, são 3 minutos, andando devagarinho, sem correr. É só pegar a estrada reta e a primeira igreja que você vê do lado direito é a nossa igreja. Fica mais ou menos 1 quilômetro e pouquinho ali da estrada, da entrada, tá bom? Se você quiser nos visitar, vai ser um prazer receber você e a sua família aqui. Mas eu queria deixar para você uma palavra que está no livro de 1 Timóteo, que no capítulo 3, eu queria ler para você alguns versículos e explicar algo para você, se você puder me acompanhar, não é? Está escrito assim, olha, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Eu queria deixar essa palavra para você. Essa é uma mensagem que é muito lida, eu já ouvi muitas vezes em reunião de obreiros, de pastores, que nos mostra que nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira, que nós não podemos ser o que nós somos quando a gente conhece Jesus, quando nós aceitamos Jesus. Nós somos uma pessoa, nós temos um tipo de caráter, nós temos um tipo de comportamento, nós temos outros tipos de prática que nós fazemos, e de repente a gente vem para Jesus. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor, nem todo mundo foi chamado para ser obreiro, diácono, presbítero, seja qualquer outro cargo que houver na igreja. Mas Deus se agrada quando as pessoas elas têm essa vontade e sentem esse chamado. Só que quando nós temos o desejo de fazer algo para Deus, de trabalhar para Deus, nós temos que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia fala que o diabo, o nosso adversário, o meu e o seu, ele anda ao derredor procurando quem possa tragar. E você pode ter certeza que uma pessoa, de ela aceitar Jesus e ela querer ser um crente, uma crente em Jesus Cristo, já causa uma revolta muito grande em Satanás, e ele luta, vai sempre lutar ali contra a vida daquela pessoa. Muito mais se uma pessoa ela quer multiplicar, muito mais se uma pessoa ela quer servir a Deus, se ela quer fazer a obra de Deus. Satanás ele vai ficar muito irritado, e ele vai procurar de todas as maneiras destruir a vida daquela pessoa, fazer mal para aquela pessoa. Mas tem uma coisa que o diabo ele descobriu, que é muito sério. Ele descobriu que ele pode pegar uma pessoa e não desviar ela da igreja. Ele pode
Da mesma maneira que uma pessoa, ela pode trazer pessoas para o caminho da santificação, para o caminho da santidade, para o caminho de uma vida com Deus, ele também pode usar uma pessoa e contaminar aquela pessoa com as práticas dele. Então, o que tem acontecido é muito isso, a gente tem visto, os escândalos têm acontecido. Pessoas que vêm para a igreja, às vezes um homem, ele se candidata a ser pastor, e ele luta, não é? Uma pessoa não vira pastor da noite para o dia, não se torna um pastor, a não ser quando alguém está matando cachorro a grita, precisando de obreiro, e o primeiro que aparece lá, ele já unge pastor. Mas o normal não é assim. As pessoas vêm para a igreja, tem toda uma aprovação que tem ali, tem um tempo, não pode ser novo convertido, acabou de chegar, já estamos levantando pastor, não pode, a pessoa tem que ir crescendo ali, subindo degrau por degrau. Então, existem vários cargos, tem igrejas, tem muitos cargos que a pessoa começa, é colaborador, é cooperador, obreiro, e aí já tem diácono, presbítero, evangelista, até uma pessoa chegar a ser um pastor, uma caminhada grande para muitas pessoas. Depende da vocação, depende do chamado, depende da forma como que a pessoa age. Mas aí tem pessoas que passam por esse processo e faz tudo direitinho. Mas quando ele chega a se tornar um líder, porque um pastor é um líder, ele se torna um líder, ele tem agora a responsabilidade da obra de Deus e das vidas das pessoas na mão dele. Então ele tem que conduzir, o pastor ele tem que conduzir. Esse conduzir não é sair andando com um monte de gente atrás dele fazendo procissão, não é esse conduzir. É uma caminhada que vai conduzir as pessoas a um comportamento que elas devem ter na carne, mas um comportamento espiritual. Nós estamos na nossa carne, mas a Bíblia fala que nós devemos andar em espírito. Andar em espírito, meu irmão, minha irmã, não é só ficar falando, santidade ao Senhor, que nós temos que ser santos, ficar só falando e nunca ninguém vê nada, não. Andar em espírito é o processo de conversão do ser humano. Andar em espírito é o processo de santificação. O que é santificação? É ser santo? Não. Santificação é o processo que uma pessoa passa. Então você vem para a igreja, um exemplinho simples. Você vem para a igreja, está lá, você fica mexendo no celular, batendo papo, você já precisa de uma educação. Então você já começa o processo de conversão. Meu Deus, eu não posso mais mexer no celular dentro da igreja, está errado, eu estou na igreja, estou na casa de Deus. Você começa a entender que a casa de Deus é um lugar santo, é um lugar que é para nós orarmos, para nós buscarmos a Deus. Então você já não mexe, você começa a aprender que não pode mexer, não pode ficar batendo papo na hora do culto. Isso é um processo de santificação. Só que isso aí são coisas pequenininhas. Quando você chega na igreja, vestido de forma inadequada, a gente tem que saber se vestir para vir para a igreja. A gente tem que saber se vestir na nossa casa, a gente tem que saber se vestir no nosso trabalho. E aí, meu irmão, chega a pessoa que chegou a ser pastor e hoje está ensinando as pessoas que Deus não está preocupado. Claro que Deus está preocupado com isso. Deus está preocupado, e se a pessoa que lê a Bíblia e está interessado em servir a Deus direito, ele vê que Deus se preocupou com a roupa do homem quando o homem peca. A Bíblia fala que o homem fez a mulher teceu a roupa de folhas. Deus já foi lá e fez com pele de animal. Superou a roupa que a mulher tinha feito e cobriu o homem. E a Bíblia fala que o homem, ele tinha reverência, tinha temor de Deus, mesmo ele estando errado. Que a Bíblia fala que quando ele viu que ele estava indecente, ele não estava nu. A Bíblia fala que a mulher tinha feito roupa para ele se sentiu indecente mesmo assim, e ele se escondeu de Deus por causa do temor de Deus. E quando Deus pergunta, por que você se escondeu? Ele fala assim, porque eu estou nu e eu fiquei com medo. Ele ficou com vergonha de estar diante de Deus assim.
E agora as pessoas não querem mais aceitar isso. E isso vai levar as pessoas para o inferno. É como uma vez, uma mulher querendo me contestar, quando eu e minha esposa falávamos sobre isso, e ela disse, roupa não vai levar ninguém para o céu. É verdade, roupa não vai levar ninguém para o céu, mas vai levar um monte de gente para o inferno, para o abismo. Então, nós pessoas tem que entender que o crente é diferente. A pessoa de Deus, ela é diferente. As pessoas querem chegar na igreja e querem conversar comigo, como eu conversava quando eu era jovem. Quando eu era jovem, meu irmão, eu aprendi as coisas do mundo. E qual que eram as coisas do mundo que eu aprendi? O meu jeito de conversar, eu precisava de uma identidade. Então eu procurava quem? O malandro. Então eu falava igual malandro, eu falava na gíria, eu fazia gestos obscenos, e era assim. Quando eu vim para Jesus, eu tive que abandonar. Hoje você vê eu conversando com você, você imagina, não, isso aí cresceu num berço evangélico. Não, eu vim do mundo. Eu vim do mundo, eu aprendi todas as coisas que uma pessoa do mundo fala que aprendeu e que praticou. E eu sei que o crente é diferente. Eu quando estava no mundo, eu não queria ser crente, porque eu sabia que o crente era diferente, e eu achava que a vida do crente não, era uma vida chata, era uma vida triste, e a minha que era bom, porque eu estava curtindo a vida. E eu descobri que tudo isso não era verdade. Então a gente tem que mudar o jeito da gente conversar. Tem crente que conversa com a gente e põe palavrão no meio. E eles falam normalmente, fala 2, 3, 4 vezes o palavrão na frente da gente, porque para ele aquilo não é mais palavrão. Porque ele não teve que mudar. A gente tem que mudar. Tem que tomar cuidado o jeito que você conversa. Tem que ter um bom vocabulário. A Bíblia fala que a gente tem que ter uma linguagem sadia. A Bíblia ensina que a gente deve saber como falar. Uma linguagem sã. Não isso é para poder evangelizar. Não, o que evangeliza as pessoas, irmão? O que evangeliza as pessoas, irmão? É o que Jesus mandou a gente pregar. Arrependei-vos, porque é vindo sobre vocês o reino de Deus. A mensagem do Evangelho é para nós nos arrependermos. Arrependermos do quê? Da vida que nós estamos vivendo. Então não dá. Se você quer ser um pastor, se você quer ser um obreiro, você tem que deixar de pensar do jeito que você pensa. Você tem que deixar de ser o que você é. Você tem que ser uma pessoa espiritual. Você precisa ser um quadradão, uma quadradona. Você precisa se preocupar com a maneira que você fala, com o jeito que você se veste, aonde você tem andado, o que você tem praticado. Você precisa ter o temor de Deus. Se você não tiver, não tem como. Você vai viver sua vida enganado, enganada. Você vai achar que é crente, você vai ser um cantor, vai louvar, vai ser um pastor, vai ser um obreiro, e você vai morrer e você vai para o inferno. As pessoas vão ficar na beira do seu caixão, exaltando você, dizendo que você foi um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, e você vai estar queimando no inferno. Então não adianta. Ou você serve a Deus de verdade, de uma maneira santa, com a linguagem sadia, com um comportamento de servo de Deus, de serva de Deus, com uma vida no altar. Crente não pode mentir. Você é crente, você é pastor, você é pastora, você é obreiro. Eu quero perguntar para você, você tem mentido? De vez em quando você mente? Se você falar para mim, sim, então eu quero falar para você, você nunca vai ser um pastor de verdade enquanto você tiver mentira na sua boca. Você nunca vai ser uma missionária, uma pastora, um obreiro, evangelista. Você pode ser isso aí para você, dentro de você, na sua mente, mas para Deus você nunca vai ser, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, não tem mentira na sua boca, não mente. Você é falso, você é falsa. Você trata o membro da sua igreja, aquela pessoa, quando está diante de você, você trata de uma maneira, mas quando você está com outras pessoas, você desce a lenha naquela pessoa. Cuidado. Você pode não estar sendo um pastor, uma pastora, como é para ser. Então, tudo isso nós temos que aprender. É muito bom ser um pastor. É muito bom ser obreiro da casa de Deus. Eu, quando aceitei Jesus e eu vi que a minha vida foi transformada, eu queria passar isso para as outras pessoas. Mas jamais passar o que eu penso, o que eu acho. O que eu pensava antes, eu disputava com os evangélicos.
Não, o que é isso? Não precisa ser assim, desse jeito, exagerado, que não sei o quê. Hoje não, um dia eu peguei a Bíblia para ler, no temor de Deus, não como um livro, mas como a boca de Deus falando comigo. E eu descobri que uma pessoa que não é santa, ela não vai herdar no reino de Deus. E o nosso povo brasileiro é um povo muito, vou falar assim, simples. É um povo muito simples. Eles acreditam, nós acreditamos em muitas coisas, nas pessoas que de repente nos ensinam coisas erradas e nós acreditamos porque somos simples. Mas está na hora de nós sermos prudentes como a serpente. Que Deus abençoe você. Eu gostaria de fazer uma oração por você, pela sua vida. E eu creio que Deus vai abençoar você e vai te dar uma direção em nome de Jesus. Feche seus olhos se você puder. Se não puder, fique em espírito de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Eu quero agradecer ao Senhor por essa pessoa que ficou me ouvindo até agora, Senhor. Ó meu Deus do céu, eu peço, abençoa essa vida, abençoa essa pessoa, livra essa pessoa das astutas ciladas do diabo e que essa pessoa possa produzir fruto para Ti, fruto para o Seu reino, meu Pai. É o que eu te peço e eu já te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe você, fica na paz do Senhor Jesus. Amém.